Alô, alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um Impostcast, o seu podcast de saúde e estética. Olha só, hoje nós temos dois convidados. Uma não menos especial, mas já é muito conhecida aqui no estado de Goiás, que é a doutora Laiane Glacielli, farmacêutica esteta, conselheira do Conselho de Farmácia do Estado de Goiás, empresária e coordenadora e professora do Impós. Olá, doutora. Olá, bem-vinda. Um prazer imenso receber mais um convite de vocês para estar nesse podcast com um assunto incrível, um assunto também que eu gosto muito de atuar na área da estética, que é a estética íntima. Então agradeço muito o convite, eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa e vocês não podem perder. Sempre bem-vinda. E hoje o nosso convidado especial, Dr. Pedro Souza, farmacêutico esteta, especialista em estética íntima, referência no Brasil na estética íntima masculina e professor do Impós, né? Logicamente. Bem-vindo, doutor. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de estar falando desse assunto. Eu gosto muito de falar sobre isso. E até a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu tenho uma missão que é falar sobre estética íntima de forma aberta, para que todo mundo fique à vontade de falar sobre esse assunto e que a gente normalize a estética íntima. Principalmente a masculina, né? Que tem um tabu tão grande em cima disso. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês falando desse assunto que, para mim, é casa, porque realmente eu falo disso todo dia, trabalho com isso todo dia, então para mim é muito bacana falar sobre isso. Muito obrigada, doutor Pedro. E agora, apresentando, que vocês não conhecem, o meu âncora, porque eu sou a co-âncora, nosso queridíssimo Pedro Augusto. Olá, pessoal, já que ela não falou o bordão dela, falo eu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou sim. Tentaram roubar o bordão dela no outro podcast, agora eu vou roubar de novo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Já que a gente não sabe que hora que você está assistindo, então eu vou falar uma coisa para você que está assistindo aí em casa. Você aqui quer entrar na área da estética e tudo mais, preste atenção com crianças na sala, porque tem dois convidados. Tem mais dois convidados surpresa. Se tiver crianças, por favor, papais, assistam sozinhos isso aqui. Não que vai ter algo muito demais, mas assim, é melhor que não. Então vou apresentar os dois convidados. Tem que virar assim. Primeiro é o Jefão. Esse aqui, ó. É o Jefão, tá bom? Olha a cara do Pedro lá. Entendeu? Esse aqui é o Jefão. Boa. Jefão. E a gente também tem uma convidada que é nova no Imposto das aulas. Essa aqui é nova. Não foi batizada ainda, ela. Então, exatamente. Ela não foi batizada. Quem vai batizar são vocês. Mandem sugestões pra gente no YouTube do nome pra gente dar pra essa peça aqui. Eu já vou falar. Eu falo Cheroline. Cheroline. Uma coisa, vou deixar Cheroline. Caroline. Peraí, calma aí que aqui não tá. Aqui ela vai aparecer. Aí. Entendeu? O Jefão tá. O Jefão aqui. Esse é o Jefão. Na verdade, Tá o Jefão. vamos ser sinceros, eu acho que muitos procuram o Dr. Pedro pra querer ficar um pouco Pra fazer o Jefão, né? Sim, as pessoas me procuram realmente pra tentar chegar perto do Jefão, mas, gente, isso aí é irreal, tá? O Jefão é irreal. Não tem cabimento isso aqui, não. Não tem cabimento mesmo, em canto nenhum. E outra coisa, desculpa, né? Vantagem, né? Gente, isso daí é Não. só para uma melhor visualização do estudo, calma. Mas eu posso te falar, isso, na verdade, é um dos problemas da estética íntima masculina. Justamente por esses modelos irreais. E aí, justamente por causa de pornografia e desses modelos irreais que a gente se depara em sex shop, na vida, enfim, que os homens acabam se comparando com isso. E isso gera uma ansiedade muito grande no homem. Então, o Jefão é maravilhoso de a gente viver assim, mas é um dos grandes problemas da estética íntima masculina. É justamente por isso que a grande maioria dos homens procuram a estética íntima masculina. Não só da estética íntima, né? Da estética como um todo. Todo mundo quer A própria quer mídia, chegar né? A mídia da pornografia, enfim, chega realmente a ressaltar sobre isso que o Pedro falou, e isso cria nas pessoas realmente um parâmetro de comparação
questão de tamanho, né? Sim. Qual é o tamanho ideal? Aham. Sim, é que eu tô falando, é não só na estética íntima, na estética de um modo De um geral. modo geral. Todo mundo quer uma beleza surreal. Uma beleza de Beleza filtro, né? Barbie, uma beleza, né? Que a gente sempre procura aquilo que talvez até irreal. É irreal de acontecer e eles usam inúmeras cirurgias, enfim, a gente sabe, já até teve mortes aí de gente Sim. famosa querendo ficar igual uma outra pessoa, né? Ser quem... Sim. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto. Eu já quero, inclusive, entrar nesse assunto, já que você levantou a bola, eu quero saber assim, você que trabalha, você trabalha mais no público masculino, Aqui né? tá meio estranho de Isso. conversar, né? Isso, na verdade, esse negócio Levantou a aqui- bola, né? você tem Bom, que ter mais O cuidado. que vai ter de trocadilho nesse episódio aqui hoje. Não, e o bom é que o Pedro conversa assim, ele tá quase alisando, você já reparou, né? Amigo, olha todo lado de lá que tá ficando feio. Será que se eu ficar ficando assim, feio pra será que você. se eu levantar assim ele fica? Enfim, Não, Não, para. deixa eu dar o que falar, tem nada não. Deixa aquele do meu lado aqui, ó. Peraí que... Tira aí. Bom, Pronto, deixa do meu pronto, lado vai lá. aqui. Aí você chega. Deixa lá, deixa ela pra cá, Pronto, porque ela pronto. aparece ali. Aí, ó. Eu quero saber o seguinte, você falou de estética masculina, Aham. você recebe muitos pacientes. Qual que é as principais queixas, qual que é a área de atuação do profissional da estética No masculino. no masculino? Aham. Quais são as principais queixas e as áreas de atuação? Olha, eu vou te falar qual que é a principal queixa dos meus pacientes. A grande maioria, não vou falar uns 70% por baixo, não se incomoda com o pênis no estado flácido, no estado ereto. Né? O pênis duro, digamos assim, no estado ereto, eles não se incomodam. A grande reclamação dos homens no meu consultório é do pênis no estado flácido. Porque se incomoda com o tamanho que ele aparenta ter. Porque a gente sabe, principalmente aqui que tá frio, tá 10 graus, quando a gente tá em lugar frio, o pênis esconde, né? E essa falta de volume, de demonstração, que acaba sendo uma preocupação muito grande no homem, é a principal queixa na clínica. Não que querer ganhos no estado ereto não seja uma coisa predominante, mas a grande maioria, com certeza, se incomoda no estado flácido. Então, o que eles procuram é melhorar volume de sunga, melhorar volume de cueca, estar mais aparente quando ou mais confortável consigo mesmo, a tirar a roupa, né, na frente de outras pessoas. Então, essa realmente é a queixa mais predominante lá. No início, eu tinha uma outra demanda. Na verdade, meu público mudou bastante de lá para cá, do início para cá. E agora a gente está começando a ver um outro nicho. Por quê? O que eu falo também sempre é que é uma área muito nova. Então a gente está descobrindo algumas coisas ainda, principalmente em relação ao público, o que é que eles querem, o que é que eles procuram, o que é que eles demandam. Então, de vez em quando começa a mudar o panorama lá na clínica. Começou de um jeito, o público agora já é um outro público. A gente está sempre fazendo essa mudança. E aí é importante que toda vez que começa a mudar um pouco o nicho, a gente começa a ampliar a rede de pessoas que começam a procurar esse procedimento. É por isso que a gente precisa normalizar isso, porque agora, cada vez mais, a gente tem gente procurando por esses E é procedimentos. legal quando ele fala isso, por exemplo, o homem veio através disso e ainda está buscando o que realmente ele necessita na estética íntima masculina. Na mulher já é diferente. A mulher, ela descobriu essa questão da autoimagem íntima e começou através da evolução da epilação, que a gente fala, né? Porque, por exemplo, há muito tempo E atrás, quem não sabe o que é epilação? é a depilação, né? Depilação. É a depilação, é a mesma coisa. Não, é porque a gente fala epilação, porque não existe uma depilação definitiva, né? Então, os métodos de epilação, chamado de laser, que a gente utiliza, né? Foram os métodos que foram evoluindo. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha uma epilação que era basicamente, a gente fala que era a Mata Atlântica, porque a gente sabe que realmente o pelo, ele é proteção, né, na área íntima. Depois a gente foi evoluindo, passou pro bigode Hitler, né? Sim. Eu lembro muito bem. Que tá voltando. Eu ia fazer a depilação a laser. Tá voltando. Eu ia fazer a depilação a laser, ela pedia, ai, deixa só. O bigodinho. Meu marido gosta, né? Ai, você pode fazer um desenho com coração? Ainda tinha isso, desenho de coração. Tá de voltando, abelhinha, tá né? sabendo, E a não? tendência tá voltando. E aí chegou no último nível, que foi o deserto do Saara. Porque a mulher não quer mais ter pelo branco na região íntima, e aí ela acaba retirando tudo. A partir desse momento, ela começou a olhar a sua autoimagem. E aí muitas começaram a observar e ter uma imagem negativa da região íntima. E aí, automaticamente, os estudos mostram, né, que esses quadros, né, de negação em relação à autoimagem íntima geram quadros depressivos.
Então, a estética na mulher, ela não é algo tratado apenas somente estética. Leva à saúde também. Isso que é importante a gente ressaltar, né? E é isso. Então, a mulher vai envelhecendo e automaticamente ela vê a sua autoimagem. Então, a gente entra no parâmetro que na estética íntima feminina em si, não existe um padrão de beleza, como existe, por exemplo, na harmonização facial. Tem um padrão, né? Mas na estética íntima, não. Então, o que vai realmente comparar se está legal ou não a imagem, né, da sua vulva é a própria mulher, é o próprio paciente que vai relatar isso. E aí, doutora, ainda tem um outro problema. Veio a depilação 100%, né, da mulher na vulva. E aí, para de rir, É porque eu achei engraçado que ela tentando achar um nome bonitinho. É que ela não queria falar no periquito, igual do goiano. Falar, é o periquito. Mas um segundo problema que foi a hiperpigmentação pela falta de proteção de pelo. Aí a mulher já vai buscar um clareamento. Aí o negócio vai andando. E é tanto que uma das mais... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que essa percepção da vulva, né, de ter mais esse olhar de como que ela está, né, de saúde e de saúde estética, está associado com começar a ter a epilação completa? Foi quando ela começou a enxergar melhor como é que está a saúde da pele, da região? Porque quando tem muito pelo, a gente não consegue ter muita percepção dessa região. Tá correlacionado? O estudo é basicamente isso, né? A gente fala que teve um estudo do M. Carter, acho que foi isso mesmo. Ele fez um estudo nos Estados Unidos dessas mulheres que tinham a vulva praticamente sem pelo. E ele pegou e fez o desenho, né, a impressão mesmo de várias vulvas das mulheres em gesso. E fez uma exposição. E aí convidou essas mulheres para essa exposição. E aí ele faz a comparação certinha. As mulheres que viram a autoimagem e viu assim, nossa, não tá legal, não é feia, né? Tiveram quadros depressivos e problemas em relação à sua saúde sexual. E as mulheres, não, tá ótimo. Pelo contrário, elas viram, gostaram e ainda assim sentiram mais ainda prazer, né, em relação à saúde sexual. Então, foi exatamente o momento, a hora que a gente tira realmente essa camada de proteção. Porque aí a mulher consegue observar todas as disfunções de envelhecimento. Perca ali da gordura na região, atrofia clitoriana, né, os lábios murchos, ou às vezes os pequenos lábios muito grandes, né, e principalmente o que a Yara falou, a hiperpigmentação. Porque aí começa a questão do vergonha. Eu tenho que ser, vou fazer uma relação sexual só com a luz desligada. Então começa aquela questão, um monte de problemas, sabe? Eu não sei, mas eu acredito que a percepção do homem, quando vê aquilo que não agrada na gente, é totalmente diferente. Com certeza. Para eles não tem problema algum. Nenhum. O homem não se incomoda com isso. Maravilhoso. O que você tá vendo? Não tem nada disso. Mulher. Não é mais, Mas sabe o que é uma coisa? Isso serve para mulheres e para homens, porque eu tive essa percepção lá na clínica. A gente sabe que mulher não se veste para o homem. Ela se veste para outra mulher. Já é estudo ela faz a estética íntima para ela e para as amigas, para uma praia, para não ter virilha marcada, não ter virilha escura. E isso tem também na estética íntima masculina, tá? Surpreendentemente. Por que eu ia falar? Então conta pra gente. Surpreendentemente. Falar. Porque ele coloca os antes e depois, gente, lá. Depois vocês entram no Instagram do PP. Dá pra ver a sombra. Dá pra ver a sombra. A sombra é o puro de a gente tem acesso, né? Então ele mostra os antes e depois. E sempre com o pênis flácido, né? E daí eu cheguei, a hora que eu vi ele aqui na sala, o que eu falei, Laiane? Deixa eu ver um antes e depois. Deixa eu ver um... Depois do... Não, eu vou falar o jeito que você falou. Não, eu vou. Não pode. Você pode falar não tudo. Pode. Ele não pode falar tudo. Não pode. A gente nem queira imaginar o que eu falei. Mas, enfim... eu cheguei pra ele e já falei logo, deixa eu ver aí, eu quero ver um antes e depois ereto. Por quê? Porque a percepção da mulher, o interesse é no ereto. Sim, claro. Então, quando ele estava falando que a maioria, a demanda dele, quer a mudança enquanto o órgão está flácido, não é para mulher, já é para um público, já ele está se embelezando É para ele mesmo também. Para ele. Mas eu acredito também que é um pouco de mídia, porque, por exemplo,
Aqui em Goiás, né, a gente tem aquela questão do peão, Aham. entendeu? E o peão tem que ter aquela calça justa, Com volume aí, com volume. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, é algo que ele quer, é o quê? Aparecer para as outras pessoas Sim. também, entendeu? Exatamente. É uma questão, acho que, de empoderamento, assim. Essa É? questão ela é muito complicada, complexa até demais. Eu tive que fazer umas aulas, uns cursos livres de psicologia, inclusive, porque é muito complexo. E é aquilo que eu falei pra vocês em relação ao homem, em relação a si mesmo e aos outros. O que eu falei que estava mudando o panorama é que, inicialmente, o meu público era 100% GLS. Que eram pessoas que têm muito uma preocupação com o seu órgão sexual de fato e procuravam um procedimento para melhorar em todas as situações possíveis e imagináveis. Começou a mudar o panorama para o público heterossexual. E hoje em dia, quase 90% do meu público é heterossexual. Só que nessa transição, o público inicial que me procurava mais era o heterossexual solteiro, ou recém-solteiro, ou separado, divorciado, e queria voltar para o mercado. Da autoestima, Isso, né? melhorar a autoestima, e queria voltar para o mercado, porque sempre teve casado, e agora não sabe mais se é o suficiente. E agora e esse público é o que eu falei pra vocês. A grande maioria desse público, não vou falar todos, mas uma maioria grande, assim, procurava procedimentos estéticos pra si, pra se sentir um pouco mais confiante e também pra viver em sociedade, viver no bando dele. Então o homem ele tem um bando, né? Ele tem uns amigos, colegas. Tem muita gente que tem rotina de ir em futebol, de ir em piscina ou em casa de praia. Então a grande preocupação deles, na verdade, era se sentir mais pertencente ao grupo. E isso que me começou a dar uns gatilhos de que existem alguns homens, inclusive, que eu tenho que negar o tratamento. Por quê? Existe uma ansiedade, não ansiedade, existe um desejo de pertencimento, que é quando o homem ele procura o procedimento estético para se sentir melhor, assim, mas isso não gera uma ansiedade a ponto de gerar restrição social nele. E existe o homem que, ao achar-se insuficiente, ele gera um afastamento social, um embotamento afetivo por se achar insuficiente e assim ele procura o procedimento estético. Esse homem ele não é indicado para fazer o procedimento. Porque ele precisa passar primeiro por uma parte psicológica, um tratamento psicológico. Aí está havendo essa terceira transição agora, que são casais heterossexuais, em que o homem procura o procedimento para satisfazer melhor a sua esposa, ou a mulher indica o procedimento para que melhore a relação sexual deles. Nisso eu tenho até uma dúvida. Muitas pessoas que podem estar assistindo, eu falo até por mim que não sei, todas as opções de procedimentos que a pessoa pode fazer. Porque eu tava pesquisando um pouco antes da gente gravar o podcast, tem algumas coisas que você realmente só faz em mesa de cirurgia, pensando... Sim. Às vezes a pessoa tem prepúcio, mas não é aquele que atrapalha, mas ela quer retirar por conta da estética. Mas quais procedimentos você pode fazer para o público masculino, por exemplo? Ótimo, boa pergunta. A gente trabalha com procedimentos estéticos, né? A gente trabalha com procedimentos cirúrgicos. Até o procedimento cirúrgico, os urologistas falam que é a última opção. Se não tem mais nada a fazer, é a última opção o procedimento cirúrgico. Por quê? Existem complicações que podem ser inerentes à cirurgia e às vezes os ganhos não são tão expressivos assim. E outra, colocar uma prótese às vezes faz com que o homem fique sem total. Ali vai ser um órgão para satisfazer os outros, não mais ele. Então, a cirurgia é a última instância. A gente faz no consultório procedimento estético com ácido hialurônico e toxina botulínica, que são 2 produtos que são utilizados na harmonização facial. Então, não é nada que a gente está descobrindo a roda, não é nada novo que a gente está utilizando. Isso, né? A gente está usando ácido hialurônico e toxina botulínica, em vez de ser no rosto, a gente está usando no pênis. E é tudo superficial. Então, a gente faz relaxamento, no frio, o pênis não dá uma retraída, some. A gente consegue aplicar toxina botulínica em algumas regiões que ele para de retrair. Eu já ia perguntar isso, porque assim, pra mim, Do céu. toxina Eu sou leiga mesmo nesse negócio. Relaxa, né? Vou ficar impotente. Também tem até aquela questão também Vou ficar impotente. patológica. Alguns homens também já têm essa retração e sente dor na região escrotal. Sim. E a toxina botulínica, ela entra como terapêutica também, Isso aí, né? entra também. Que interessante. E me tira uma dúvida que eu acho que a Laiane me falou uma vez, ou eu vi na aula alguma coisa, que eu também já gravei alguns materiais com a Laiane. Ah, eu vou contar essa A história. gente vai contar, eu sei que você vai. Inclusive, Ai, Ricardo meu falou Deus. por cima. O Ricardo falou por cima quando ele veio aqui, mas agora, já que é o tema, ela vai contar também. Mas só fazer uma pergunta. Pergunte. No caso aqui, usando o Jefão de exemplo, o preenchimento, ele não aumenta o
tamanho. Ele fica mais gordinho, é isso? Isso, a gente faz preenchimento para aumentar a grossura, Ixi. calibre, Dá pra ele mostrar lá. volume. Mostra pra ele lá. Mostra- Isso, mostra aí. Pra câmera ali, ó. Ó o Câmera ali, Jefão, gente, esse é o Jefão. ó. Olha lá. Onde que a Ó, tá aqui, aquela lá. Ó, a gente faz procedimento no corpo do pênis para aumentar a grossura, deixar ele mais grosso, mais calibroso, mais volumoso. Então a gente faz tudo no corpo do pênis. A gente inclusive não faz nenhum procedimento em glande, tá? Porque aqui é uma área de sensibilidade. E é engraçado porque antes havia profissionais que fazia o aumento da glande. Quando começou, esse ponto é específico da mudança que teve na estética íntima masculina. Porque antes, quando começou esse vavu, era apenas na glande. Sim. Alguns profissionais se aventuravam, Aham. sem ter conhecimento anatômico, né? Em preencher a glande para aumentar. E agora... Ele tá tendo uma convulsão. E agora, ou a base, né? Também Aham. que faria. E agora a gente consegue colocar não dentro do corpo cavernoso, isso é muito importante, porque senão vai causar realmente uma necrose. Por isso que É se superficial. faz necessário conhecimento anatômico para isso, né? Mas ele é superficial, né? Não é isso? Sim, é superficial. É, Pedro, Eu vou levar o Jefão, gente. Eu vou levar o Jefão. Já tenho certeza gostou que eu vou dele, levar o né? Jefão. Eu senti dor aqui, gente. Você que tá assistindo, é o seguinte. É preenchimento da glande. Da Eu falo glande. assim, eu não. Como que funciona? Da glande não. Não, mas eu vou te Ih, explicar. mudou. Eu vou te Vou gostar. explicar. Deixa eu te explicar. Eu acho Não que é, não existe anestésico no mundo que me convence. não é que não existe mais preenchimento de glande, mas é porque o preenchimento Mudou. de glande ele tem um objetivo específico que só é usado na urologia. Pacientes que têm ejaculação precoce, que têm muita sensibilidade e ejaculam muito rápido, os urologistas aplicam ácido hialurônico na glande para retardar a ejaculação. Aí por isso Pra que começou perder assim, sensibilidade. entendeu? Isso Então, para estética, que a gente não interessante. recomenda. A gente não recomenda de glande para preenchimento para estética. Até porque fica feio. Fica Exatamente. bem esquisito. Bem esquisito mesmo. Nesse caso, assim, do preenchedor especificamente, preenchedor no rosto pode durar até 6 meses. Até falaram que hoje em dia nem isso, mas o pessoal fala. Depende Depende. muito do produto, da reticulação. É mais ou menos a mesma duração? Olha, depende muito da fisiologia do indivíduo. Duração é uma coisa muito pessoal. Com certeza. Mas quando a gente fala por boca, né? Eu faço muito comparativo. Quanto mais você usa, mais você gasta. Então, se você é uma pessoa muito sexualmente ativa, vai gastar mais rápido. Tanto é que os meus pacientes que são profissionais do sexo dura muito pouco. Dura 5 meses aproximadamente, a gente tem que refazer. Mas num paciente convencional, dura entre 8, 10, Nossa. 18 meses às vezes, quando o paciente é um paciente que tem, por exemplo, vou falar bem abertamente que eu sou assim mesmo. Tem que ser. Se a gente está lidando com um paciente que é homossexual passivo, ele tem uma duração maior. Se a gente está falando com heterossexual ou homossexual ativo, a gente tem durabilidade menor. Tá? Isso por causa da utilização do órgão realmente. Então, quanto mais se usa, mais se gasta, mais vai embora. Pedro, eu tenho uma dúvida que é interessante em relação a isso. É Tem porque um é o monte de seguinte. vertente, Não. demais. Não é. É porque é o seguinte, a gente sabe que na face, né? E assim, uma coisa que eu faço muito é porque eu não faço harmonização masculina, eu faço apenas a feminina, né? E também na feminina, a gente pede pra mulher, né, ficar em torno de 7 a 10 dias sem relação sexual, porque é o período que gasta do preenchedor realmente estabilizar no local. Isso. Porque senão, a massa pode Acabou. migrar. Aham. Então, no masculino também tem essa mesma vertente. Tem sim, a gente precisa de 15 dias. Excelente. Alguns artigos pedem 1 mês, mas se eu pedir 1 mês pro meu paciente, é capaz dele me matar. Aí, Eu peço 15 dias agora de abstinência sexual completa. Inclusive masturbação. Por quê? Porque a minha pergunta é assim, e sobre o preenchedor, que às vezes eu tô com E dúvida na face é assim. e o pessoal pode saber, na face, por exemplo, a pessoa fez na face. Não pode Ele assenta e aí pode ficar tranquilo fica. que ele já não muda pro outro lado. Não, na face também, dependendo. Por exemplo, a gente faz um suco nasogeniano, se a pessoa vai e dorme muito amassando assim, ele também Imagina, pode pode migrar. migrar. Depois de um tempo, ainda migra? Não, aí ele estabiliza, em torno de 7 a 10 dias na face. Então, É o que eu falei o pra ele. rapaz, se for fazer o procedimento, por exemplo, são 15 dias sem absolutamente... Mas é difícil falar isso, mas olha, sabe por que é difícil? Vou explicar por quê. A gente pede para fazer massagens leves em casa. E eu falo, olha, você vai fazer massagens leves em casa no banho quente. E
é a tudo. fórmula pra dar errado. Esqueça É a tudo. forma pra começar a masturbação. Pessoal, mas assim, o Pedro me contou que após o procedimento, né, tem que ficar uns 20 minutos massageando. Aí eu falei, pois é, por isso que eu não faço estética masculina. Gente, pensa, todo paciente meu, eu ficar lá 20 minutos massageando. Não é 20 minutos, Não não. dá, não dá pra mim, não Se for, não dá. 5 minutos. Mesmo assim, 5 minutos. 5 minutos massageando nas costas, ela ainda não tem paciência, imagina. É. Não, melhor não. Deixa eu fazer só o feminino mesmo. Inclusive, deve ser complicado essa parte, né? De tipo, de massagear 20 minutos. Não, 5 minutos, pelo amor de Deus. Ah, tá. Porque eu 20 falei, minutos isso? vai cair minha mão. Não, sua mão e. Bom. Ah, e deixa eu fazer então uma outra pergunta, uma Pergunte. curiosidade aqui. A gente está falando que a gente melhora a espessura, Sim. né? E o tamanho tem algum tipo de procedimento, alguma coisa que amenize ou melhore isso, que o paciente tem essa queixa que você pode fazer? A Denise, você diz no caso de. Aumente de Aumente, tamanho. aumente. Não, a gente consegue aumentar de tamanho no estado flácido, aplicando toxina botulínica. Ah. Aí, ele, em vez de estar desse tamanho, ele vai dar uma relaxada. Então, no estado flácido, Sim. dá uma impressão de maior. Agora, após a ereção, não. Tem a cirurgia que bota prótese, mas como a gente falou, o paciente vai perder a sensibilidade. Tem também uma outra cirurgia que é dissecção do ligamento suspensor do pênis, que é a cirurgia mais procurada, na verdade. Essa cirurgia, ela afeta o ângulo de ereção, pode dar algum tipo de afetar, né, realmente a ereção. Então, e às vezes, pode crescer 1 a 2 centímetros. Às vezes. Mas existe o risco de ter o encurtamento paradoxal do pênis após a dissecção do ligamento suspensor. Você faz a dissecção para ganhar, cicatriz errado, você perde 1 ou 2 centímetros. A retração. Então, cirurgia... E anestesia? Sente dor o paciente ou não? A anestesia arde um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas durante o procedimento e pós, ele sente? Não, ele depois que a gente anestesia, não sente mais nada. Já aí fica mais de 1 hora anestesiado. A gente tem um grande problema no feminino, que é em relação, quando a gente faz esse preenchimento, né? O processo inflamatório que é gerado. E querendo ou não, dependendo como que é a anatomia da mulher, por exemplo, ela tem a região da coxa muito grande, né? E querendo ou não, e a região já é úmida e muito quente. Então, a gente tem que dar algumas doses, né, de corticoterapia para essa mulher, mas mesmo assim ainda muito relata a ardência, fica muito quente por alguns dias. No homem isso também acontece? Eu peço para eles deixarem a área bem livre. Sem cueca, sem sunga, deixar bem livre. Sem... Mas eu não gosto de passar remédio, não. Como eu já fiz em mim 2 vezes, eu sei qual que é o pós. Eu sei como é que é a dor do pós. Ela é uma dor, sim, dolorido. É uma coisa que você consegue viver com aquilo. Claro que se tem um paciente que já tem um histórico de inchar muito pós-procedimento, a gente indica o uso de um corticoide, mas eu não passo com frequência, não. Isso. Não passo com frequência. Você falou de 2 procedimentos, toxina e preenchimento. Isso né? aí. Dá pra fazer a associação dos dois? Dá pra fazer melhor ainda. Imagina, você tem um pênis retraído, você desretrai ele, eu ganho espaço, depois você preenche. Então, às vezes, quase sempre, na verdade, a gente faz associação das 2 técnicas, porque aí os efeitos são muito mais legais. Uma coisa que é interessante, quando a gente estava voltando a falar em relação da questão do homem ter aquilo, né? Criar na imagem, né? A mulher também, né? Porque a própria mídia tendencia isso. Sim. A mulher fala, o grande é melhor, né? E anatomicamente, o canal que a gente fala que é o introito vaginal, o canal vaginal da mulher Vou te ajudar aqui. Obrigada. Essa aqui é a vulva. É a Caroline? A É a Caroline. Caroline. Eu apelidei Caroline, mas vocês vão escolher aí, tá? Então, a gente observa que o introito vaginal, o canal é em torno, assim... Ele começa em torno de 7 a 10 centímetros, Tá vendo? né? E aí, o homem quer 12, 14. Mas, quando a mulher recebe o estímulo, né? Por ser um músculo, ele acaba se distendendo. Então, em alguns perfis anatômicos, comportam um certo... algo maior. Mas nem a todas. Inclusive, muitas mulheres têm problemas ali no colo do útero por homens que têm realmente, né, O tem Jefão. realmente o jefão grande Não e dá. acaba machucando a mulher. Mostrando Entendeu? que a conta não fecha, gente. Não, a Não conta tá. não fecha. Não fecha. Então, essa A questão... conta não fecha, galera. Exatamente. Então, essa Olha isso questão... aqui. Mesmo, Então, essa questão que a mídia coloca, que realmente que tem que ser o grande é maior, nem sempre a mulher anatomicamente comporta. E isso pode gerar quadros realmente aí de
de questão de saúde, né? Em relação ao colo do útero, a inflamação e por aí vai. Você sabe quando eu falo sobre tamanho, né? Você acabou de dar um exemplo fantástico para falar para todos os homens que o tamanho do canal vaginal não é tão grande Não é assim. tão grande. Você não precisa ter um pênis de 50 centímetros para poder fazer a mulher sentir prazer. Exatamente. Os homens não acreditam. Eles não entendem isso. Que a Mas é mulher por causa da mídia. as mulheres sentem prazer nas bordas. Então, se você tem um pênis mais grosso, é melhor para a mulher do que ter um pênis mais longo. Porque ninguém precisa de uma vara de catar coco, de catar manga. Não precisa. Exatamente. Se a gente for observar isso na anatomia, né, o que faz o estímulo melhor na mulher é ele realmente ser grosso. Porque aí, através de toda a borda do canal e ele ficar mais próximo daquelas glândulas de Bartolini, existem 2 glândulas, né, que a gente fala aqui na mulher, que são as glândulas de Bartolini, onde tem o processo de produção de lubrificação. Então, se o homem tem o pênis, né, que a gente fala o mais grosso, ele estimula esse canal perto dessas 2 glândulas e automaticamente também a gente fala que por ele ser grosso, ele acaba encostando na região clitoriana, a mulher sente um estímulo fantástico. Inclusive, né, pegando essa questão do estímulo, quando a mulher vem envelhecendo, ela tem uma atrofia clitoriana. Então, da mesma forma, tá? Porque quem não sabe, o clítoris feminino, na verdade, é um pênis, só que não ocorreu um desenvolvimento. Então, a mulher, quando vai envelhecendo, ela também, igual o homem, cai também, né? E ela perde realmente essa sensibilidade. Então, uma das coisas que a gente pode fazer num preenchimento íntimo é o preenchimento clitoriano. Da mesma forma que a gente pode preencher também a região ali superficial do pênis. Então, a gente vem aqui próximo ao prepúcio e a gente consegue melhorar essa atrofia automaticamente preenchendo também. Mas e o resultado... Aí, isso que eu te falar, a mulher fica louca. A sensibilidade não diminui. Não diminui, aumenta muito. Porque o que acontece? Ele vai ficar mais grosso, ele vai ficar mais espesso. Então, a hora que vier realmente o estímulo ali, né? A hora que vier realmente aquela corrente sanguínea ali, ela sente muito mais prazer. Eu nunca esqueço, eu vou contar um caso aqui pra vocês, né? Foi uma coisa muito bonita, porque a mulher tem aquela questão de falar muito assim: o homem é safado, o homem não vale nada, né? E eu lembro muito bem quando eu estava atendendo, logo no meu começo com a estética íntima, isso em 2017, quando eu estava entrando em pós, né? A gente já começava a estudar sobre estética íntima. E aí eu lembro muito bem, um homem marcou comigo, avaliação de estética íntima. Eu já fui assim, meu Deus, mas eu não assim, homem, secretária, você não falou isso pra ele, fulano, não sei o quê. Não, mas ele falou que precisa conversar com você pra tirar umas dúvidas. Eu falei, então ok, né? Vou falar pra ele que eu não faço. Quando ele sentou na minha mesa, assim, ele falou assim, olha, eu estou aqui, o procedimento não é pra mim, eu ouvi falar que você trabalha com estética íntima feminina, mas é minha esposa. A gente é casada há 40 anos, ela não me procura mais, né? Ela anda triste, né? Ela se sente insatisfeita, com vergonha. Quando a gente faz amor, ela fica com vergonha de ligar a luz. E eu fui entendendo. Aí eu falei pra ele assim, qual que é a questão? É porque eu fazia muito sexo oral nela. E aí, ela tinha muito estímulo e agora ela não tem mais, então eu queria que você avaliasse, mas eu achava tão bonito os 2 gominhos de mexerica. E eram os 2 grandes lábios gordinhos, né? Mas assim, eu achei uma coisa muito bonita, porque a mulher tava com vergonha, ele foi no lugar da consulta conversar, e depois, numa outra consulta, ele levou a esposa. Gente, eu nunca esqueço um dia que eu fui pegar um voo pra dar uma palestra. Essa mulher estava no aeroporto, ela me gritava: doutora Pepeca, não sei o quê. Eu falei, pai, amor, nossa, no dia que eu pôs, menina do céu, mas foi um amor, I love you, chuchu. Nossa, que... Então, assim, eu fiquei muito feliz. Então, assim, o que a gente realmente pode proporcionar com a estética íntima para os nossos pacientes, para os casais, para as pessoas que realmente se sentem seguras. Então, assim, a parte sexual, né, a gente fala assim, são os 2 prazeres, né? Não, 3 prazeres, né? Comer, dormir e fazer sexo. Então, um desses prazeres, quando ele realmente está em baixa, isso afeta muito a saúde da pessoa, né? E a gente, contra a saúde estética, conseguir proporcionar isso, né, Pedro? É incrível. Você tem algum relato? Tem um relato, inclusive, de feminino e de casal também. Vou começar pelo feminino, que casa muito com o que você falou agora, desse acolchoamento, dessa tangerina que estava lá do lado. Isso é muito desconfortável para a mulher, inclusive, quando ela não tem mais.
Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, ela começa a perder colágeno, perder a gordura da parte ginoide, da parte do quadril, e os grandes lábios ficam sem estrutura. E aquela estrutura acolchoada, ela é importante, tanto para proteger a vagina interna, me corrija se eu estiver errado, tanto para acolchoar na hora da relação sexual. Então, essa perda volumétrica, quando você consegue reconstruir esse volume naquela região dos grandes lábios... Dá uma sensibilidade maior. Dá uma sensibilidade maior para a mulher, começa a lubrificar melhor, começa a acolchoar e ela tem mais prazer. Então, a gente tá falando de estética, mas é saúde mesmo, como a Laiane falou. Um caso legal que eu tenho é de um paciente que ele fez a primeira vez, a gente colocou 10 ml de ácido hialurônico, e aí com o tempo... Por quanto? 10 ml de ácido hialurônico. Aí passou o tempo, como aparentemente, conversando com ele, ele era uma pessoa bastante sexualmente ativa com sua esposa. Ele voltou com uns 3 meses, eu acredito, pedindo para colocar mais. E ele falou bem, bem direto. A minha mulher mandou vir aqui colocar 20 ml agora. Aí, ui! Ela mandou, a gente vai fazer. Quanto cabe? Depende muito do pênis, do tamanho do pênis. Mas qual foi o seu máximo? O máximo foi 25. Eu já coloquei 30, mas foi em sessões. Ah, entendi. Não dá para colocar tudo de uma vez. A gente tem preferido colocar uma quantidade menor. Caso precise, a gente faz uma nova sessão para ficar mais bonitinho. É interessante até a gente também fazer o adendo, que você falou muito da estética masculina, mas eu quero saber da Laiane e da estética feminina, porque tem muito mais procedimentos para poder fazer na estética feminina, não é isso? Sim, muitos. Praticamente, se você for parar para pensar, da mesma forma que o nosso rosto envelhece, que o nosso corpo envelhece, a região íntima também envelhece. Então, quando a mulher, principalmente, entra nessa perca que a gente fala assim, na questão do envelhecimento, né? Com a diminuição do estrogênio, entrando na síndrome do climatério, né? Então, o envelhecimento é muito rápido da região íntima. E aí, quando a gente for parar pra pensar em procedimento estético, tudo que se faz no corpo e na face, se faz na região íntima. A gente faz criolipólise, pra você ter noção. Então, existe uma ponteira específica pra essa região. A gente faz hidrolipo, a gente faz radiofrequência, a gente faz laser CO2 fracionado, a gente pode trabalhar com peeling, microagulhamento, fio PDO de colágeno, a gente trabalha na região também. Então, assim, é muito amplo, microfocado agora. Carboxterapia. Eu vou contar um caso pra vocês. Deixa eu contar esse caso, vai rolar de rir. Eu falei da carboxterapia nessa casa. Eu, professor Ricardo Ávila, professora Camila, a gente fez uma gravação em 2019. O objetivo era contar para todo mundo o que poderia ser feito na região da estética íntima. Então, esse curso está na Hotmart, ele fala de tudo, né? Que é o rejuvenescimento 4D. Ele faz desde peeling, microagulhamento, enfim. E quem foi o nosso videomaker? Essa pessoa que fala, né? Detalhe. Eu já tinha gravado coisas da estética, mas estética íntima nunca tinha gravado. Ai, meu Deus, eu até imagino. E o curso online é assim, ó. A gente fala do tema, por exemplo, fala do microagulhamento, aí depois já vem a parte prática do microagulhamento. Então tem de preenchimento, tem de fio, tem de toxina, tem de tudo. E aí, na de carbox... Calma aí, o negócio é assim, também é bom falar assim, a gente travou o jeito do cenário, marcou todos os procedimentos um atrás do outro, só que assim, eu não conseguia ver. Só para mulheres eu não conseguia ver, tava todo mundo de máscara, e a gente... Era na época do Covid também. Na época do Covid, era pra ninguém ficar com vergonha nem nada. Aí eu estava lá gravando procedimento atrás de procedimento, tudo certo. Vai. E aí, o Ricardo Ávila foi fazer a demonstração da carboxterapia, certo? E aí ele começou a colocar, ele tava gravando e eu estava do lado, né? E aquele negócio começou a inchar. E ele foi ficando vermelho. Aí ele olhava pra mim, assim. Motivo. Aí ele olhava pra mim assim, Laiane, se você vai explodir. Calma aí, agora eu vou falar aqui. Explica pro pessoal como que é a carboxterapia para o pessoal entender. Vou explicar o porquê. A carboxterapia ela é utilizada tanto para flacidez na região da estética íntima, mas também para gordura localizada. Cadê? Aqui, ó. Mas quando você faz o procedimento... Ela fez no Monte Vênus, nunca esqueci. E aí foi um procedimento que o Ricardo Ávila tá fazendo no Monte Vênus, que é essa gordura que tem aqui em cima. Pra lá, ó. Que é essa gordura que tem aqui em cima. E aí, ele fez uma angulação aqui, e aí vai injetando gás, Só que calma, agora eu vou explicar, porque é o seguinte, tem a máquina do lado de cá, a moça tá do lado de cá, segura assim, Laiane, pra mim. Ele colocou, aí ele fez assim, ele segurou a máquina na área, e ele ficou olhando pra máquina. Ele ficou olhando pra cá.
Ele não olhava. pra vulva. Ele não olhava pra vulva. E o negócio, assim, ia inchando. E aí eu falei, gente, o Ricardo não tá olhando, tá encolhido. Será que isso é normal? Desesperado. E a Laiane olhando pra parede, olhando pra coisa acontecendo. E só eu tava olhando pro procedimento. E o negócio inchou desse tamanho. E aí você fez o quê? Aí eu falei... galera, olha o que Não, tá você fez acontecendo. assim, ó. Vocês estão vendo? O Ricardo olhando pra máquina aqui, segurando. Eu falei, uai. Ah, porque tem a quantidade É, de gás pra aquela cara. Viu? Mas eu tinha visto. Eu falei assim pra ele, Pedro, depois da gravação desse curso, eu acho que você vai ficar 1 ano sem ver uma... Não, mas Porque ele viu cada coisa horrorosa. isso que eu ia falar. Esse curso da Laiane aí era de rejuvenescimento íntimo. Eu tenho certeza que ela pediu o currículo com foto, porque Uai, tinha que fazer avaliação, uai. ali tava caprichado. Uma mais feia que a outra. Era currículo com foto. Ai, gente. Mas enfim. Na estética íntima tem muita história. Mas o Gente. doutor Pedro tinha um outro case pra compartilhar com a gente. Era esse do homem. Qual foi o do outro? Você não terminou. Dois. Você não terminou de falar. O do rapaz era esse, que o case que a mulher mandou a mulher. E aí esse. Então, era um de casal e um individual. O do Qual que era casal o foi outro que eu esse falo? que a Ah, pessoa agora mandou. não lembra, né? Agora Não não lembro. lembro o que eu ia Laiane, falar. você tem algum caso de estética íntima? Deixa eu ver se eu vou lembrar. De estética íntima, eu tenho. É porque é o seguinte: tem algumas coisas que a gente solicita, por exemplo, para fazer alguns tipos de exame. Eu acho muito importante isso, tá, gente? A gente só lida com o paciente que está saudável, tá? Então, antes de fazer, por exemplo, qualquer tipo de procedimento, a gente sempre solicita alguns exames. Então, na mulher, a gente solicita o Papa Nicolau, né? A gente solicita, por exemplo, alguns testes para ver se realmente ela tem algum tipo de doença na região. A gente faz uma inspeção na região para ver se tem algum tipo de, por exemplo, se o corrimento, Aham. né, tá legal, não tá legal. Então, assim, tem todo um aparato. E dentro da avaliação da consulta, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que a gente ressalta a parte sexual em relação ao parceiro. Então, por exemplo, essa disfunção que você me apresenta, você relatou isso pro seu parceiro, ele está ciente que você procurou procedimento estético? Porque eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu não tinha essa parte da ficha, porque era tudo muito novo. Pensa, 2019, 2020, o povo tava Começando a falar. muita gente assim, sabe? Com vergonha de falar de estética íntima. E aí, a gente fez o preenchimento feminino, a mulher não contou pro marido, e aí ela tinha que ficar alguns dias sem relação sexual, não queria contar, e quando contou, ele ficou bravo e foi bater lá na clínica. Ele foi bater lá na clínica. Como assim você faz preenchimento na minha mulher? Que absurdo, eu vou processar você, isso não existe, tá? Isso é uma loucura, que não sei o quê. Então, assim, é muito importante ter essa parte bem fundamentada, assinada pelo paciente, que ele tá falando que o seu parceiro está ciente, que ele contou, entendeu? Porque senão pode gerar um grande problema. Sim, já me perguntaram, Entendeu? doutor, eu tô fazendo escondido da minha esposa, ela vai notar? Olha isso. Uai, como? Vai! Se você te Ela vai falar que Porra, Deus... É sério, gente, é Vai sério. notar. Um é dia sério. Deus abençoe, entendeu? Pelo amor de cresceu. Deus. Eu tenho relatos de mulheres que falavam assim, ó, quanto que deu procedimento? Eu falei, deu tanto. Porque assim, principalmente quando é preenchimento, a gente usa muito Muito ml, né? Ou até mesmo bioestimulador, então ele acaba ficando um valor muito alto. Aí ela falasse pra mim assim, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá no banco sacar o dinheiro e vou te pagar em dinheiro, porque se eu passar o cartão, meu marido vai perguntar pra que é que eu tava em procedimento estético, porque ele não pode saber. Então ainda existe mulheres existe. que escondem sobre o procedimento pro esposo. Então por isso que é muito importante a gente fazer essa avaliação, entender o que tá acontecendo, por que ela busca realmente o procedimento estético em si. É pra satisfazer? É pra satisfazer o marido? Ou é pra satisfazer o casal em si, entendeu? É uma responsabilidade muito grande, né, Pedro? Sim, é sim. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Pode ser idiota, mas eu sei que tem um monte de gente querendo saber também. Na região anal, Boa pergunta. a gente sabe que existe já a estética para essa região, para depilação, clareamento, Boa etc. O que mais tem-se a fazer nessa região ou que as pessoas procuram querendo mudar nessa região? Olha, existem algumas pessoas querendo fazer loucura, Loucuras, né? mas na região perianal a gente faz clareamento, basicamente, rejuvenescimento daquela região, Remoção dos pelos, né? remoção dos pelos, e agora tem gente querendo fazer aplicação de botox. Estou fazendo botulínica no ano. Vamos Sentir saber. menos dor em relação a Isso aí. sexual anal.
Só que é um problema muito grande. A gente tem Sim. que lembrar que na anatomia, na verdade, esse músculo é um esfíncter. É o esfíncter. E o Ele esfíncter, Como ele você relaxa, precisa não da tem jeito. contração para segurar realmente a evacuação. E aí vem a questão das intercorrências. A gente vê o relato de alguns colegas que ousaram a fazer esse procedimento e o paciente dá 2 passos, defeca. A gente sabe Né? que Então é tem perigoso. a toxina botulínica intravaginal. A pessoa não pode confiar num pum nunca mais, cara. Não, mas não, desculpa, vou te corrigir, Pedro. Não é nunca mais, é até passar o efeito, né? 4 meses. O problema é que é o seguinte: se fosse um preenchimento, colocava hialuronidase e resolveu. Tem toxina, não. Amigo. Tem que esperar. Você vai ficar Exato. 6 meses Não esperando pra. não é 6 meses. Deixa eu te corrigir novamente, Vai. Pedro. É Vamos porque, assim, pegando 4 esse meses. gancho da Yara, né? Existe a parte estética, mas tem uma parte estética, às vezes, associada com outros profissionais. Principalmente a enfermagem uroginecológica Aham. e também a fisioterapia Sim. também, né, nessa região. Então, por exemplo, alguns pacientes que fazem muito uso, por ser o músculo, ele acaba promovendo esse relaxamento e tem realmente pessoas que às vezes espirra e defeca na cueca, na calcinha, entendeu? Por usar muito a região. E aí acaba procurando esses profissionais para fazer o uso, por exemplo, de uma eletroterapia para fortalecimento muscular do esfíncter. Então, corrente alce, Aham. corrente russa, para fazer um tratamento em relação a isso. Da mesma forma também na mulher. Então, por exemplo, a mulher às vezes fica muito nervosa com o ato sexual, porque às vezes é um ato sexual doloroso, enfim. E essa retração faz os músculos ficarem muito rígidos e aí ela sente muita dor. Então, a fisioterapia, ela entra nesse Sim. sentido para promover e ajudar nesse Perfeito. relaxamento muscular e a mulher não sentir tanta dor no ato sexual. Então, assim, é um assunto muito amplo Amplíssimo. que não se limita à estética e muitas das vezes a estética vai andar junto com o profissional, junto com a saúde, dependendo da disfunção que o seu paciente tiver, tá? A reabilitação da fisioterapia está crescendo muito também, né? Muito, Íntima muito. E anal também. Então, realmente, tem um visto que está crescendo bastante. Tem muita coisa que pode ser feita, na feminina principalmente. Agora, na região anal, perianal, eu não recomendo fazer aplicação de toxina botulínica. Concordo. Porque é muito perigoso. É uma região que a gente precisa do movimento esfincteriano intacto. Existe a aplicação de toxina botulínica na região, mas é para fins médicos. É para fissura. Então, quando o paciente tem fissura, o médico vai aplicar a toxina para ajudar Porque dói muito, né? na fissura. Mas isso é indicação médica. Para indicação estética, não recomendo. Tem gente fazendo microdose de toxina botulínica na região perianal para rejuvenescimento. Igual faz no saco escrotal. A gente consegue fazer o Eu ia escrotal. perguntar de sexo só exatamente agora, que às vezes, né? Sim, a gente tem que fazer no saco escrotal, a gente faz por 2 motivos a toxina. Ou para rejuvenescimento da região escrotal, quando irruga muito, tá muito irrugadinho, tá muito envelhecido, ou para relaxamento. Principalmente em pacientes que usam hormônio em excesso, que faz a contração excessiva do músculo, que retrai o saco escrotal e fica muito enrijecido, às vezes dói. Então a gente consegue aplicar a toxina botulínica para relaxar ou para rejuvenescer. E aí tem gente pegando esse princípio de rejuvenescimento do saco escrotal aplicando na região perianal. Mas continua sendo toxina botulínica, então pode ter o efeito de relaxamento na região esfincteriana também. Então, eu não recomendo de jeito nenhum. Mas correntes lá nessa região para reabilitação. Reabilitação, É o com tato. certeza, é super, super recomendado. Sobre o profissional que quer se especializar nessa área, aonde vocês indicam ele procurar mais sobre? Porque assim, a gente tem módulos na pós-graduação, Sim. mas ele quer trabalhar com isso, ele quer conhecer mais. Onde vocês acham que ele procura? Procura a gente, eu e Laiane. Realmente pode procurar a gente nas nossas redes sociais para tirar para trazer em relação ao assunto, né? Ajudar ele realmente para. Acho assim o seguinte, ele tem que realmente perceber se essa ideia de atuar na estética íntima é algo que ele deseja. Porque às vezes ele quer aproveitar o boom, né? Nossa, tá crescendo muito, o povo tá ganhando dinheiro, eu quero ir também. Sim. Então não é só isso, ele tem que perceber se realmente é um nicho que ele deseja trabalhar, porque existe um certo tabu ainda que tem que ser quebrado, né? Então, a gente procurar, por exemplo, estudos, lives, né? Procurar entender no seu consultório, será que existe clientes para isso? Por exemplo, para feminino, eu sou muito clássica em falar, por exemplo, para os meus alunos, falar assim, olha, uma porta de entrada para estética íntima feminina é a epilação, é a depilação a laser, porque a mulher já está ali, né,
com o objetivo de remoção de pelo, aonde você pode fazer uma pré-avaliação das disfunções e oferecer esse serviço. Então, essa é uma pegada que dá para o profissional que já trabalha com isso, ele já adentrar dentro da estética íntima. E na estética masculina, o que você acha? A porta de entrada é um pouco mais complicado. Até que a Laiane falou um ponto importante, que você tem que se identificar com a área e tem que ter resiliência. Porque a área da estética íntima masculina, ela demanda um esforço muito grande. Por quê? A gente é proibido de fazer qualquer tipo de marketing com isso, porque é difícil, todas as redes sociais bloqueiam. Inclusive, eu tô pensando que esse podcast não vai ter nenhum corte no Instagram. É difícil a gente falar qualquer isso, porque algumas palavras elas estão bloqueadas em rede social, então não entrega conteúdo para ninguém. A gente fazer tráfego pago disso também é muito complicado. Derruba direto, né? Derruba direto. Então você tem que ter resiliência, você tem que ir atrás e buscar o nicho se é aquilo mesmo que você quer fazer. Então, entrar na estética íntima masculina precisa que você goste mesmo da região, da área. Eu demorei um tempão para conseguir me fincar os pés posicionar nessa área. Por quê? Eu passei um tempão sendo bloqueado, eu quase perdi minha conta várias vezes, eu não conseguia fazer tráfego, eu falava num assunto caía, eu sou denunciado a cada momento que passa. Então, foi muito difícil até eu conseguir. Mas agora eu consegui. Insisti muito. Isso aí, agora eu consegui. E o que eu falo também é uma coisa que eu acho que as pessoas elas acabam não percebendo isso. A estética íntima não vai ser a única coisa que você vai fazer no seu consultório. Não vai. Exatamente, é um plus, né? A mais. É uma coisa quando seu paciente procurar, ou você perceber que ele precisa, ou ele quer, você ter aquilo no seu portfólio. Então, às vezes, as pessoas acham que, eu vou fazer um curso de estética íntima porque eu vou ficar milionário fazendo só pênis. Não. Calma, gente, não é assim. É mais um procedimento no seu portfólio. E aí, a gente pega essa onda, na verdade. Nem todo mundo que tá fazendo estética íntima agora vai permanecer fazendo isso pro resto da vida. Isso pode ser uma coisa que você vai surfar, porque eu falo nos meus alunos que a gente não ainda está na crista da onda da estética íntima masculina. A gente está chegando. Está começando a famoso fazer, está começando a ser mais divulgado. Os urologistas estão começando a aceitar mais esse procedimento que eles não aceitavam. Então, eles estão começando a fazer também. Estão vendo que é um procedimento seguro, bacana. Então, a gente está começando a entrar na crista da onda. E as porque a gente tá na onda. São coisas novas. E a gente tá na onda agora, surfando na onda do glúteo. Porque também o glúteo é uma região íntima, né? Então, assim, a onda do glúteo, de ter aquela onda do verão, do bumbum grandão, do bumbum lá em cima, né? Então, assim, surfou bem legal. Então, os profissionais estão fazendo bastante, tanto preenchimento como bioestimulador na região do glúteo. Mas eu creio que o profissional, se faz necessário ele ter o conhecimento, eu acho que das 3 técnicas. Glúteo, masculino e feminino. E eu queria aproveitar a oportunidade, sabendo que o Impós sempre é um parceiro, assim, meu, né? Em tudo que eu invento de ideia, eu falo pra Yara, não, nós estamos com você, pode ir, né? A Yara sempre assina embaixo, então, assim, eu sou eternamente grata a isso. É que no dia 18 de novembro, o Impós está com a gente também, no projeto que eu, a Camila e o Dr. Pedro estamos desenvolvendo, que é o Íntimos 360. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar todos vocês, principalmente você que às vezes assim pensa assim, eu não sei se eu quero estética íntima. E lá vai ser a oportunidade, porque a gente vai ter demonstração ao vivo em paciente modelo real, em cadáver fresh frozen, vai ter lá fazendo preenchimento íntimo masculino, feminino, equipamentos, a parte de skin intimates vai ser falado também. Então, é um evento muito legal. A data do evento? 18 de novembro, em São Paulo, na Faculdade CTA, que é um dos parceiros do Impós, né? Estará com a gente ali também. Basicamente, para ajudar você, profissional, para ver se realmente é uma área que você deseja atuar. Então, não perca a oportunidade. É o maior evento de estética íntima já visto no Brasil. E eu espero por vocês lá, não é mesmo, Pedro? Eu acho que isso é importante a gente falar desse evento, porque a gente, como educador, a gente acaba tendo se colocando umas responsabilidades. Eu e Laiane, como a gente é professor, a gente acaba entrando numa linha de que, cara, eu preciso levar essas informações para a maior quantidade de pessoas possível, porque a gente tem essa ânsia, né? Essa ânsia de levar a informação. E quando a gente faz um evento que é mais acessível, em que os profissionais vão poder ter acesso aos procedimentos para se identificar com aquele procedimento ou não, a gente está abrindo uma porta, falando assim, gente, tá aqui.
Vocês gostaram disso aqui? Agora você procura Se se você especializar. gostou disso aqui, invista nessa carreira na estética íntima. Por quê? Às vezes, investir num curso de estética íntima é muito caro, E a inicialmente. E se a pessoa falar, ai não, tá na crista da onda, tá todo mundo fazendo estética íntima, eu vou pagar um curso para fazer estética íntima. Faz o curso e fala, cara, eu não vou ter coragem de fazer isso. Aí se frustra. Aí se frustra. Então, a gente está fazendo esse evento justamente para isso, para fazer com que os profissionais vejam se é. Então, esse evento não é um curso, é Não isso. é um Não é um Então, explica pro curso. pessoal. É aí. tipo um congresso. Ele é um evento, um workshop, na verdade. Ele é um workshop o dia todo na faculdade CTA, né? E ali vai ter vários profissionais falando dos equipamentos que são lançados, da parte de preenchimento, da parte de anatomia, né? Entre outros assuntos. E a gente vai ter demonstração ao vivo, tanto em paciente real, como também em cadáver Fresh Frozen. Então, o convite fica aqui desse projeto. A ideia basicamente é essa. É abrir horizontes para que o profissional tenha oportunidade, né? Gastando menos para saber se realmente a estética íntima é a onda que ele deseja subir. E aonde é que as pessoas vão encontrar os dados, as orientações desse... É só acessar o Instagram Íntimos360. Aí lá tem um link do Simples para você fazer a inscrição. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadíssimas. Aí, pessoal, vai lá. Vamos Bom, conhecer. Perfeito. Infelizmente, estamos O chegando nosso no final. tempo. Nosso tempo se esgotou, Toma na o Jefão. verdade. Bota o Jefão aí do lado. Põe o Jefão pra despedir. Põe ele no meio aqui. Põe Põe aí pra a, despedir. por enquanto, Cheroline, mas... Cheroline de Uma Jefão. vez- Jefão, nem veremos. parem, velho. É, aqui, ó. É, Cheroline pra segurar o Jefão aí. Então, ó, obrigado, doutor Pedro. Obrigado, doutora Laiane. Onde os alunos te acham? Fala suas redes sociais, como que eles podem achar você. Vamos lá, eu quero primeiro agradecer ao convite do Impós. A gente falar sobre isso é sempre importante, eu falei no início. Vamos continuar falando sobre isso, sim. Sim. Sempre. E as minhas Portas do Impósito sempre abertas. Sim, claro. Tem mais coisas a gente fazer mais pra frente. Tamo junto. Nas minhas redes sociais, Dr. Pedro Souza, DR Pedro Souza, Souza com S. Você consegue me achar no Instagram. E aí, manda mensagem pra mim, porque eu tenho um toque. Eu não consigo ver mensagem lá sem responder. Senhor, pai. Então, se você tem dúvida, manda uma mensagem que eu vou ficar lá. Eu posso até tentar, ficar 3 dias sem responder, mas eu não vou conseguir, aí eu vou te responder. Então, o meu Instagram é Dr. Pedro Souza, DR Pedro Souza, tudo junto, Souza com S. Doutora Laiane? E Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um assunto que realmente tem que ser alimentado sempre, ter essa oportunidade nessa casa que eu tanto amo de falar sobre isso. É uma oportunidade incrível. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, né? Esse projeto fantástico que é o Impodcast. Não deixe de acompanhar. Não deixe de seguir as redes sociais do Impós, que está sempre inovando, trazendo novidades para vocês. E para quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, é só acessar o @, coloca aqui, Pedro, porque é difícil de escrever nome de goiano, Laiane Glacielli. E siga lá, que eu vou também ter o prazer de responder vocês. Sou eu mesmo que respondo, tá? Na medida do possível, mas eu vou estar respondendo você, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada. Bom, vamos agradecer aos nossos parceiros, né? sim, que fazem falei isso aqui todo, acontecer. sempre conosco. Instituto Renovare, agradecer GD Hospitalar, agradecer a Tulípia Cosméticos e a Farmácia Quintessência. Então, muito obrigado por fazer isso aqui acontecer, tá bom? E mais alguma coisa? Não, muito Se obrigada, vocês- muito se vocês- obrigada. Se vocês ficaram com alguma dúvida, para passar as professores, vocês podem procurar eles. Verdade. Mas vocês têm um compromisso comigo. Deixem o nome da Por Enquanto, que é Cheroline, nos comentários, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui também que a gente vai reencaminhar para os professores. E não deixe de seguir o Impós em todas as redes sociais. O Impós é @ImpósBR. A gente está no YouTube. Esse episódio vai estar no Spotify. A cada 15 dias, mais ou menos, a gente lança um episódio novo. Então, fiquem ligados. Se você quiser pedir um professor, pedir um tema, deixa aqui pra gente que a gente faz questão de atender vocês, tá bom? Então é isso. Ok, boa noite, isso. pessoal. Beijo, Tchau, tchau. Muito até obrigada. mais. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.